O Insectobraços é a primeira fusão que a gente conhece em toda a franquia Ben 10. Aquela fusão só aconteceu por conta que o Ben, mexendo demais no Omnitix, acabou removendo a tampa do Omnitix, fazendo o Omnitix criar fusões desequilibradas, como a gente viu em todo aquele episódio. Mas nunca foi destacado para a gente o motivo do Omnitix protótipo ter feito aquelas fusões, já que aquilo não se trata de uma função adicionada pelo Azimuth. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como o Omnitix protótipo foi capaz de fazer fusões alienígenas. Mas antes pro vídeo já sabe que clica no botão like e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de novos aqui no canal. Então sem mais sem demora, bora pro vídeo. Bom, no episódio intitulado Doutor Animal e o Raio Mutante, vemos o Ben querendo conhecer mais sobre o Omnitix. Porém, pela sua falta de conhecimento com relação àquele dispositivo, ele acabou removendo a tampa do Omnitix. Ele a princípio não se importou tanto com aquilo. Ele só passou a se preocupar com a tampa do Omnitix por conta que ele viu o erro que ele havia cometido. Por conta que o episódio todo, o Omnitix estava transformando ele em alienígenas desequilibrados. Como por exemplo, o Insectobraços. O Insectobraços não tem toda a força do 4 braços e também as asas do Insectoide não conseguem levantar voo por conta do peso do 4 braços. Também vimos a fusão do Aquachamas, uma união do aquático e do chamas. Aquela fusão é a mais desequilibrada de todas, pois como o aquático é um alienígena que vive na água, ele não pode se aproximar do fogo. E quando Ben se transformou no Aquachamas, vimos que ele estava muito necessitado de água, e se ele não tivesse um ambiente aquático, o seu portador iria sofrer muito, pois o Ben Tenso estava sofrendo com muita sede, como vimos naquele episódio. Também vimos a transformação do Diamante Acinzentado, uma união do Diamante e do Massa Cinzenta, que não conseguiu usar todo o seu poder de Diamante por conta do tamanho do Massa Cinzenta. E naquele episódio o Doutor Animal mostrou grande interesse com relação à tampa do Omnitix, pois ele acabou percebendo o potencial daquela parte do Omnitix e criou um raio mutante, unindo seus animais com as formas alienígenas que estavam no Omnitix. Mas no final do episódio o Ben consegue derrotar o Doutor Animal e recupera aquela parte do Omnitix e encaixa perfeitamente. E bom, como eu destaquei no início do vídeo para vocês, aquilo não se trata de uma função adicionada pelo Azimuth. O Omnitix protótipo é a primeira versão do Omnitix, e ele meio que foi criado nas pressas pelo Azimuth para desviar a atenção do Vilgax, enquanto ele trabalhava no Omnitix perfeito, aquele Omnitix que a gente viu na série de Omniverse. E todas as partes que compõem o Omnitix são importantes para fazer aquele dispositivo funcionar. O Omnitix funciona como se fosse um celular. Tem a carcaça para conter todas as peças, tem as peças dentro de si e também tem a tela do celular para a gente conseguir configurar o celular e também mexer em aplicativos, etc. O Omnitix funciona da mesma forma, pois quando Ben aciona o Omnitix protótipo através daqueles 4 botões, ele consegue ver o alienígena que ele está escolhendo. Porém, quando Ben removeu a tampa, ele nem sequer sabia o alienígena que ele iria se transformar. Era praticamente na sorte que o Ben se transformava em um alienígena bom naquele episódio. E o Omnitix protótipo continha uma grande energia, por conta dos DNA alienígenas que estavam armazenados no Omnitix. E aquela energia precisava ser contida, através da tampa do Omnitix. E quando Ben removeu a tampa do Omnitix, meio que a tampa ainda tinha um pouco da energia dos alienígenas, que ela ficou aproximada esse tempo todo, pois a tampa do Omnitix fazia parte do núcleo. O núcleo é onde está todos os DNA alienígenas, mas para o Ben poder escolher o alienígena, ele precisa da tampa do Omnitix para conter aquela energia e para dar apenas um alienígena para o Ben. E essa energia é visível quando a gente vê o Kevin absorvendo os DNA alienígenas. Quando a gente vê o Kevin se transformando em mutante, a gente vê uma grande quantidade de energia sendo emergida do Omnitix. O Omnitix protótipo funciona da seguinte maneira: a parte que está colada no pulso do Ben é onde vai enviar o DNA alienígena para o corpo dele. O núcleo é onde fica os DNA alienígena. E a tampa é como se fosse um estabilizador, onde ela contesse toda a energia dos alienígenas e fizesse o Omnitix funcionar da melhor maneira possível. E quando Ben removeu a tampa, o Omnitix ficou totalmente desconfigurado e não estava conseguindo lidar com toda aquela energia. Tanto que quando Ben removeu a tampa, a gente viu uma grande luz sendo emergida a partir do momento em que a tampa saiu do Omnitix. E também qualquer indivíduo que entrasse em contato com a tampa, por ainda ter um pouco de energia nela, acabava sendo afetado pela energia dos alienígenas. E quando Ben batia diretamente no núcleo do Omnitix, é como se todos os DNA alienígenas estivessem se movendo de uma única vez, juntando todas as formas alienígenas possíveis e querendo criar novos alienígenas. Tanto que naquele episódio o Ben até se pergunta se o Fantasmático não seria uma união de 2 alienígenas. Porém sabemos que isso não é verdade. Sendo mais direto para vocês, o núcleo do Omnitix protótipo estava totalmente estável, e a tampa era essencial para conter toda a energia dos alienígenas e fazer o Omnitix protótipo funcionar direitinho.
Tanto que as próximas versões do Omnitrix que a gente acompanha na série, o núcleo que é emergido para fora para o Ben se transformar. Como se o núcleo não precisasse mais da tampa para conter a energia dentro do núcleo. Mas a tampa do Omnitrix é essencial para que o Azimuth consiga configurar o Omnitrix. No último episódio da série de Ben 10 clássico, o Azimuth remove o núcleo e a tampa junto. Quando o Azimuth deixa o Albedo preso na forma do Ben, ele remove o núcleo e a tampa juntos. Quando o Albedo vai roubar o núcleo do Super Omnitrix, ele rouba o núcleo e a tampa juntos. O Omnitrix perfeito, o núcleo está totalmente estável, então ele não depende de uma tampa para conter aquela energia. Mas ainda assim ele continua tendo uma tampa para quando o Ben aciona o núcleo. É uma tampa até que bem moderna. E quando o Albedo se transforma em Supremo pela primeira vez, que é o Enormossauro Supremo, o núcleo é emergido para fora. Ou seja, o núcleo é totalmente dependente da tampa para que os DNA alienígenas consigam ser configurados e também para conter toda a energia que o núcleo contém, já que são milhões de DNA alienígenas em um lugar só. E bom, possivelmente aquilo pode ter sido um modo de segurança do núcleo, tentando juntar DNA alienígena para diminuir um pouco da energia para não sair fora de controle, como acontece com Kevin, quando ele absorve tudo de uma vez e acaba virando mutante. Em resumo para vocês, aquelas fusões só aconteceram por conta que o Omnitrix protótipo era totalmente dependente da tampa do Omnitrix, pois o núcleo do Omnitrix protótipo estava totalmente estável e precisava de algo para estabilizar a energia dos DNA alienígenas, e sem a tampa, o núcleo por conta própria não consegue lidar com aquelas formas alienígenas, criando fusões aleatoriamente e desequilibradas. Mas com a tampa, o núcleo do Omnitrix protótipo consegue ficar totalmente estabilizado e consegue selecionar apenas uma forma alienígena de milhões que tem dentro do núcleo em si. E todos os núcleos do Omnitrix dependem de algo para estabilizar toda aquela energia. E é por conta disso que a gente vê o Kevin se transformando em um monstro, pois toda a energia que ele acaba sugando acaba entrando para dentro do seu corpo, e o seu corpo tem que se adaptar a toda aquela energia. Ele não possui algo para estabilizar toda a energia dentro do seu corpo, porém no final da série clássica a gente vê que ele consegue lidar com toda aquela energia, após ter conhecido um pouco mais dos seus poderes de osmosiano. Mas enfim galera, chegando ao fim mais do canal, deixa um comentário aí. Vocês sabiam desse motivo que fez o Omnitrix protótipo fazer fusões alienígenas desequilibradas? Pois realmente o Omnitrix protótipo se mostrava muito dependente de qualquer componente que fazia parte dele. E retirando a tampa do Omnitrix, o núcleo acabou ficando louco e não conseguindo lidar por conta própria de toda aquela energia. E o núcleo do Omnitrix se mostrou totalmente dependente em todas as séries de Ben 10 de algo para conter aquela energia, ou seja, a tampa. Porque o núcleo por conta própria não consegue lidar com milhões de DNA alienígena em um lugar só. E a tampa realmente era essencial, e naquele episódio a gente viu a importância dela. Mas enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero ouvir muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim mais do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você ainda está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.